Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai seguir com o nosso estudo de funções exponenciais logarítmicas, olhando para o domínio e para a imagem dessas funções, e também para o domínio e imagem das funções exponenciais, que estão bastante relacionados, né, estão intimamente relacionados com as funções logarítmicas. Então aqui a gente tem uma questão no nosso quadro. A proposta é que a gente pense um pouco em qual seria o logaritmo de zero na base 2. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai olhar para a definição de logaritmo, tá? De acordo com esse nosso exemplo, que a gente já viu em videoaulas anteriores. Então, a proposta é que se esse logaritmo de zero na base 2 for igual a x, vocês montem a equação exponencial correspondente e pensem um pouco em qual seria esse valor de x. E fazer a mesma coisa com o logaritmo de menos 1 na base 3. Tudo bem? A gente vai começar com a videoaula desse jeito. Vocês podem pausar o vídeo, pensar um pouco nisso, e a gente já dá continuidade a toda essa discussão. Então, o que acontece com esse primeiro logaritmo, o logaritmo de zero na base 2? A gente escrever que ele é igual a x, pela definição de logaritmo, né, nós temos que a base 2, elevado ao resultado do logaritmo x, vai ter que ser igual a zero. Então, o resultado do logaritmo é o expoente, né, para essa base, para que isso tudo, né, essa exponencial, resulte no valor que está aqui dentro, que é o zero. Como nós escrevemos aqui, né? A base 2 ao cubo é igual a 8. Então, 2 elevado a x teria que ser igual a zero. E a gente percebe que isso aqui não está fazendo muito sentido, né? Na verdade, esse logaritmo não existe. Não existe esse tal valor x, porque a exponencial ela é sempre positiva. Então, essa equação aqui ela não tem solução. E esse logaritmo de zero na base 2 ele não existe. E o mesmo ocorre com o segundo logaritmo, o logaritmo de menos 1 na base 3. Se ele for igual a x, então a base 3 elevado a esse resultado, né, o valor do logaritmo, vai ter que ser igual a esse númerozinho aqui dentro. Então, 3 elevado a x é igual a menos 1. Novamente, é uma equação que não tem solução, porque essa exponencial, ela sempre retorna números positivos. Isso aqui nunca vai ser igual a menos 1. Então, aqui a gente tem mais um logaritmo que não existe. Ele não está bem definido. Então, esse argumento que nós usamos aqui nessas duas primeiras linhas, ele pode ser reescrito da seguinte maneira. Se a gente escreve aqui uma função exponencial, y igual a 2 elevado a x, então essa variável de saída, essa variável de resposta, ela é sempre positiva. Ou seja, né, essa variável aqui que está associada à imagem, ela é sempre positiva. E, mais ainda, em relação ao domínio, a gente sabe que o domínio dessa função f é igual a todos os reais, ou seja, a gente pode calcular essa exponencial para qualquer número real x, e a gente está vendo que a resposta, né, a imagem dessa função, é sempre positiva. E a gente consegue provar que a imagem dessa função é, de fato, um intervalo de todos os números reais positivos. E o domínio é sempre toda a reta, no caso de uma função exponencial, a elevado a x. Lembrando que a gente considera sempre, aqui, uma base A para a função exponencial, que é positiva e diferente de 1. E aqui, relembrando o gráfico de funções exponenciais, tá, que a gente já viu. Lembrando, mais uma vez, que a gente não considera a base 1 como uma função exponencial, né? Então, aqui a gente tem esse gráfico, né, na cor marrom, que não corresponde a uma função exponencial. Mas os outros 4 gráficos, a gente observa que eles estão definidos para todo x real. É claro que a função aqui ela sobe muito rápido, né? Então, o restante do gráfico, para x maior que 2, aqui aproximadamente, a gente não consegue enxergar aqui. Mesma coisa para esses dois gráficos, né? Mas essas funções estão definidas para todo número x real. E quais são os valores de y associados a esses números x? São os valores aqui positivos no eixo y. Tá? Essas funções nunca chegam a encostar no eixo x, ou seja, não tem y igual a zero, e também não tem pontos com y negativo. O intervalo do eixo y associado aos pontos desses gráficos é exatamente esse aqui, a imagem da função que vai de zero até mais infinito.
E para entender o domínio e imagem de funções logarítmicas, a gente vai mais uma vez recorrer a essa definição de logaritmo, que está ilustrada aqui em cima, e para a equação exponencial correspondente, porque é mais natural pensar nesse formato exponencial. Então, se a gente define uma função g como sendo o logaritmo de x na base a, usando aqui a variável dependente y, né, igual ao logaritmo de x na base a gente tem a mesma definição de logaritmo. A base a elevado a y vai ter que ser igual a x. Essa é a equação exponencial correspondente. E o que a gente observa de imediato, tá, bem similar ao que a gente discutiu aqui em cima, é que nessa equação, esse x, que é a entrada do logaritmo, ele é a saída de uma exponencial. Então, sendo a variável x a resposta, o resultado de uma exponencial, esse valor de x ele vai ter que ser positivo para essa equação fazer sentido. Então, a gente percebe aqui que a variável x, a entrada dessa função logaritmo, vai ter que ser positivo. E daí a gente já extrai qual é o domínio dessa função logarítmica. Então, está aqui, nessa nossa última equação, que definindo a função g dessa forma, como já estava no nosso quadro, o domínio para essa função, os valores de x que a gente pode colocar aqui dentro, tem que atender a essa condição que a gente escreveu aqui na última linha, que é x positivo, ou seja, o domínio de 0 até mais infinito, excluindo o x igual a 0. E qual é a imagem dessa função, né? A imagem dessa função são os valores de y, que a gente de fato observa como saída dessa função. Mas a gente observa aqui, né, pela equação exponencial correspondente, que essa saída do logaritmo é a entrada da exponencial. Então a gente tem essa relação de domínio e imagem de funções exponenciais e logarítmicas. Tá? O que é o domínio da função exponencial, o que é a entrada da exponencial, é a saída da função logarítmica. E o que é a entrada da função logarítmica é a saída da função exponencial. Então, dessa forma, a gente tem domínio e imagem dessas funções, exponencial e logaritmo. Então, vamos ver agora como é que se comporta o gráfico de uma função logarítmica. Tá? Então, aqui a gente tem 4 funções logarítmicas. A vermelha e a azul têm base menor do que 1, base 1/3 e base meio. A função rosa tem base 2 e a função verde tem base 3. Tá? O logaritmo de x na base 3 é o gráfico dessa função logarítmica aqui. Então vamos entender um pouquinho melhor esses gráficos olhando primeiro para esse ponto aqui, que todas elas têm em comum. Então o que ocorre é que esse é o ponto que tem x é igual a 1 e y igual a 0. E por que isso, né? Quando a gente coloca x igual a 1 como entrada da função logaritmo, a gente vai ter o logaritmo de 1 na base a. E essa é uma das propriedades que a gente viu, mas a gente consegue concluir isso tranquilamente a partir do que a gente já sabe de logaritmos, da definição. Se isso é igual a um certo valor y, então, mais uma vez, a base elevada ao resultado do logaritmo vai ter que ser igual a 1. E o número y que faz isso funcionar é o valor de y igual a 0. Então, qualquer que seja a base desse logaritmo, né, novamente atendendo a essa nossa condição de base positiva e diferente de 1, a gente sempre tem esse ponto x é igual a 1 e y igual a 0. Então, é um ponto comum para todos os gráficos de funções logarítmicas. E o que acontece com esses outros pontos aqui? A gente colocou aqui, destacados, né, os pontos que têm y igual a 1. Então, quando a gente coloca o y, a resposta do logaritmo igual a 1, mais uma vez, pela definição de logaritmo, a gente tem essa exponencial. A base elevada ao resultado 1 tem que ser igual a esse valor aqui dentro do logaritmo, que é igual a x. Então, a gente conclui que x é igual a A. Ou seja, no caso da funçãozinha verde, que é o logaritmo de x na base 3, a gente tem y igual a 1 e x igual a 3. Quando a gente tem logaritmo na base 2, no caso da função rosa, a gente tem y igual a 1 e x igual a 2. E a mesma coisa para o logaritmo na base meio, em azul, e o logaritmo na base 1/3, aqui
em vermelho. Então, com essas duas propriedades, né, usando essas duas propriedades do logaritmo, a gente já consegue entender um pouco melhor o gráfico dessas funções.